Zuma sabota Dita. Ela faz de tudo para impedir que a mocinha chegue a tempo ao show da rádio. No evento, o clima começa a ficar tenso. Lúcio olha para o relógio, inquieto. O atraso de Dita o deixa cada vez mais preocupado. Enquanto isso, Ernesto, Sandra e Zuma comemoram. Eles acreditam que o plano deu certo. Nem imaginam que Dita não vai se dar por vencida. De repente, Dita surge no vocal. Ela tá suja de tinta, o vestido manchado, o rosto cansado, mas decidido. Mesmo assim, ela sobe ao palco, pega o microfone e começa a cantar. A voz ecoa forte. Em seguida, Dita usa o microfone para dizer a verdade. Ela desmascara os vilões diante de todos. O público reage em choque. Ernesto entra em desespero. Ele arranca o microfone das mãos de Dita, tenta fingir que ela está avançando contra ele. "Ela está descontrolada!" ele grita. Nesse instante, Stella escuta tudo. As palavras despertam uma lembrança esquecida. De repente, as memórias do acidente voltam por completo. O barco, o medo, a verdade que ela tentou apagar da mente. Sem pensar duas vezes, Stella decide ir até o local. E quando ela chega, uma grande confusão começa. Tudo isso teve início quando Zuma sabotou Dita. Sozinha, à beira da estrada, Dita entra em desespero. Ela observa o carro parado. Os pneus estão furados e, para piorar, ela está coberta de tinta. "Eu não acredito nisso", ela diz quase chorando. "O carro está com os pneus furados e eu tô toda suja de tinta. Eu não vou conseguir chegar. Minha carreira vai acabar antes mesmo de começar." Candinho tenta acalmá-la. Ele segura as mãos da esposa. "Por favor, não se desespera. Sua carreira não vai acabar por causa disso. O Lúcio vai entender." Ele respira fundo e completa. "Além disso, tem o tal do Lorival." Nervosa, Dita reage na hora. "Não, ele não. Eu não vou aceitar que outra pessoa cuide da minha carreira." Ela olha para si mesma aflita. "Mas e agora? O que eu faço? Eu não posso aparecer assim, toda cheia de tinta." A poucos metros dali, Zuma observa tudo. Ela sorri, satisfeita. "Ah, Sandra me deu uma oportunidade de ouro", pensa ela. "Dessa vez eu vou conseguir me livrar dela para sempre." Zuma imagina o desfecho. Dita perdendo a carreira antes de começar. Ela conseguindo a guarda definitiva de Samir. Candinho indo visitar o filho na sua casa. "Nada vai me parar agora", ela se anima. "O Candinho será meu." Decidida, Zuma resolve contar a novidade para Sandra e Ernesto. Enquanto isso, Candinho não desiste de Dita. Ele insiste para que ela vá ao show mesmo suja. As palavras dele a fortalecem. "Você tá certo", Dita afirma. "O que importa é a minha voz, não é?" Candinho tenta ajudar. "Eu consigo um carro, ou a gente pode ir de charrete com o Policarpo." Dita balança a cabeça. "Não vai dar tempo, eu vou a pé mesmo." Ela começa a caminhar apressada. Candinho grita atrás dela. "Espera, eu vou com você." Enquanto isso, em casa, Stella, Celso e Anabela acompanham a festa de 20 anos da Rádio Paraíso pela televisão. Celso percebe o semblante abatido da noiva. Ele se aproxima, desconfiado. "Por que você tá assim? É por causa daquele doutorzinho?" A pergunta atinge Stella em cheiro. Ela fica mexida e tenta disfarçar, sem sucesso. Stella respira fundo. A voz dela sai trêmula. Eu tive uma lembrança do dia do meu acidente." Celso se surpreende. Ele olha fixamente para a noiva. "Sério? E que lembrança foi essa? Você sabe quem foi o infeliz que fez aquilo com você?" Stella balança a cabeça, confusa. "Não, eu ainda não me lembrei disso. Só sei que houve uma discussão, o que significa que havia alguém comigo naquele barco." Celso sente o peso daquelas palavras. Comovido, ele a puxa para um abraço apertado.
Me desculpa, meu amor. Desculpa por pensar errado de você. Saiba que eu tô aqui. Ele segura o rosto dela com carinho. Eu vou te ajudar a lembrar de quem foi. Mas o que Stella menos imagina é que essa memória vai voltar no momento mais inesperado, e uma grande reviravolta pode acontecer. Enquanto isso, na Rádio Paraíso, o evento de 20 anos segue a todo vapor. A audiência sobe a cada minuto. Lúcio observa os números animado, mas a alegria dura pouco. O atraso de Dita o deixa inquieto. Ele anda de um lado para o outro. A Dita não é de fazer isso, comenta. Ela nunca atrasou. Ernesto se aproxima, cínico. Com um sorriso debochado, dispara. Eu sempre disse que essa caipira não era confiável. Insisti para que ela não cantasse nesse evento. Agora você tá vendo que eu tinha razão. Lúcio para na frente dele. O olhar é firme. Escuta aqui, Ernesto. Eu confio na Dita. Diferente de você. Ele se aproxima ainda mais. Se eu pudesse adivinhar o que aconteceu com ela, eu diria que tem dedo seu nessa história. Ernesto abre um sorriso irônico. Você é péssimo em adivinhações, meu amigo. Vou dar mais alguns minutos para essa caipira chegar. Ele cruza os braços. Se isso não acontecer, eu vou agir do meu jeito. Momentos depois, Ernesto e Sandra encontram Zuma do lado de fora da rádio. Disfarçada de baronesa, Sandra pergunta: o atraso da Dita é culpa sua? Zuma responde sem hesitar: é claro que sim. Acha que eu sou alguma amadora? Nesse instante, Ernesto arregala os olhos. Ele encara Zuma. Eu acho que você é uma amadora, sim. Zuma e Sandra se viram ao mesmo tempo. E então veem Dita se aproximando às pressas. Ela está coberta de tinta, ofegante, mas decidida. Zuma entra em desespero. Eu jurei que ela ia desistir depois de ficar suja de tinta. Sandra observa com frieza e responde irritada. Essa caipira pode ser tudo, mas não dá para negar que ela é persistente e corajosa. Ernesto sente o tempo se esgotar. A voz sai aflita. Eu não tenho muito tempo. Vocês precisam impedir que ela entre na rádio. Ele se afasta. Eu farei a minha parte. Sandra concorda na hora. Pode deixar. Eu vou ser bem convincente. Sem perder tempo, ela corre até Dita. Bloqueia o caminho da mocinha. Mas o que é isso? Você não pode entrar desse jeito. Nervosa, mas firme, Dita responde. Me desculpa, baronesa, mas eu vou fazer o meu show. Sandra fecha a cara e rebate com desprezo. Eu não discuti com o meu marido por causa disso. O que você acha que o Ernesto vai pensar quando você subir naquele palco desse jeito? Antes que Dita responda, Candinho intervém. Ele se coloca ao lado da esposa. Me desculpa, dona, mas a Dita vai cantar de qualquer jeito. Candinho encara Sandra firme. Ela não veio aqui para ser bonita, ela veio para cantar, para mostrar a voz dela para o mundo. Ele faz um gesto com a mão. Então, dá licença. Sandra volta a bloquear o caminho. O tom dela fica duro. Não, eu não posso deixar a Dita virar chacota. Ela respira fundo e sentencia. Me desculpa, mas o show foi cancelado. Nesse instante, Ernesto entra na programação ao vivo. A música para, o clima muda. Vim anunciar, ele diz, solene, que Dita Ribeiro cancelou o show que faria pela cidade. Pela cidade, os ouvintes se revoltam. Alguns começam a desligar o rádio. Cínico, Ernesto continua. Eu, particularmente, coloquei muita fé na carreira da Dita, mas ela nos mostra a cada dia que não tem qualidade para ser uma estrela. Do outro lado da cidade, Stella entra na sala. O que eu perdi? Por que essas caras? Anabela responde sem rodeios. A Dita não vai cantar mais. Stella fica surpresa. Por quê? Eu nunca vi a Dita cancelar um compromisso, ainda mais de última hora. Celso completa. A gente não sabe, o Ernesto não explicou, só disse que ela não vai mais, e ainda insultou. Stella sente um arrepio percorrer o corpo. Esse Ernesto, sempre mentindo. Ela franze a testa. É claro que tem algo acontecendo.
De repente, a voz de Dita invade a rádio. Ela surge no palco. Eu tô aqui e eu vou cantar. Pela cidade, os ouvintes comemoram. Quem quase desligava o rádio, aumenta o volume. Em choque, Ernesto tenta retomar o controle. Caros ouvintes, Dita Ribeiro está coberta de tinta, em um estado inadmissível para uma estrela. Antes que ele continue, Dita arranca o microfone das mãos dele. Eu tô suja sim, mas não foi porque eu quis. Ela encara o público, a voz sai firme. Eu poderia cancelar esse show, mas eu não vou. Ela respira fundo. Eu vou cantar, porque esse é o meu sonho e essa é a minha vocação. Furioso, Ernesto abandona o palco. Dita se posiciona, a música começa. A voz dela ecoa pelas rádios, forte, emocionante. O público se comove. Em um dos camarins, Ernesto confronta Sandra. Eu não mandei você impedir a Dita de entrar? Sandra responde tensa. Eu tentei, mas o Candinho chegou. Ele me segurou para deixar a Dita passar. Ernesto fecha os punhos. É claro que tinha que ser o Candinho, ele vai se ver comigo. Sandra tenta acalmá-lo. Calma, guarda essa raiva para depois. Ela se aproxima e sussurra. Eu tenho um novo plano, e dessa vez a Dita não vai ter a menor chance. Mas o que eles não imaginam é que por causa de um detalhe, esse plano terá o efeito contrário. O show de Dita continua, e no palco, ela tenta ignorar os olhares carregados de ódio de Ernesto. Lúcio se aproxima de Ernesto. Ele observa o palco impressionado. É incrível! Mesmo com todos os obstáculos, a Dita sempre entrega um show emocionante. Ernesto revira os olhos, irritado. Eu não acredito que você acha normal ela aparecer assim na festa de 20 anos da rádio. Lúcio responde firme. Foi o que a própria Dita disse. Aqui o que importa é a voz, e isso ela entrega com maestria. Lúcio se afasta. Ernesto observa o palco, sombrio, e murmura com veneno na voz. Logo essa voz vai ser usada contra ela. Na casa de Estela, todos acompanham o show emocionados. O clima é de euforia. Com lágrimas nos olhos, a enfermeira diz: Eu tô tão feliz pela minha amiga. Celso percebe a emoção de Estela. Ele se aproxima. Você tá chorando por causa do show ou porque ainda pensa no seu acidente? Estela desvia o olhar, respira fundo. Eu não vou mentir para você. As imagens que eu lembrei não saem da minha cabeça. Ela leva a mão ao peito. Eu sinto que a qualquer momento eu posso me lembrar de tudo. Celso segura a mão dela. E quando isso acontecer, a gente vai denunciar essa pessoa. Na rádio, o show de Dita chega ao fim. Aplausos ecoam pelo estúdio. Lúcio entra ao vivo para encerrar o evento. Ele fala sobre o aniversário da rádio. Quando está prestes a se despedir, Ernesto toma o microfone. Antes que desliguem seus aparelhos, eu gostaria de fazer uma denúncia. Pela cidade, os ouvintes ficam intrigados. Pessoas se aproximam dos rádios. Em bares e restaurantes, as conversas param. Todos querem ouvir. Com um tom convincente, Ernesto continua. Durante o show de Dita Ribeiro, eu fui até o camarim dela. Ele faz uma pausa dramática. Lá, eu encontrei uma garrafa e um copo sujo. O burburinho começa. Ela se atrasou por causa disso? Ernesto insiste. Vocês não conseguem ver o que acontece aqui dentro. Além de suja, ela está em um estado incompatível com uma estrela. Nesse instante, Dita invade o local. O que você está fazendo, bigodinho? Eu não fiz nada disso. Tomada pela indignação, ela se aproxima. Ernesto aproveita o momento. Ele se cola ao microfone e grita. Ai, para com isso! Me solta! Por que você está fazendo isso comigo? Dita se assusta. Ela para imediatamente. O que você está fazendo? Eu nem tô perto de você. Nesse momento, Sandra surge atrás de Dita. Ela se aproxima discretamente e provoca um empurrão estratégico. Ernesto aproveita a cena.
continua fingindo que está sendo atacado. Pela cidade, os ouvintes começam a acreditar. Em poucos minutos, as ligações começam a chegar à rádio. Pedidos se repetem. Essa moça nunca mais pode cantar. A carreira de Dita parece desmoronar. Tudo indica que está chegando ao fim. Mas na casa de Stella, algo começa a acontecer. Algo que pode mudar completamente o jogo. Nesse meio tempo, Stella escuta a voz de Ernesto acusando Dita pelo rádio. Enquanto Ernesto finge os gritos, algo acontece na casa de Stella. A enfermeira leva a mão à cabeça. Um flash forte atravessa a mente dela. Imagens confusas, gritos, água, medo. Celso percebe a mudança repentina. Ele vê Stella entrar em crise de ansiedade. Preocupado, se aproxima na hora. O que foi? Stella, fala comigo. Desesperada, a voz dela sai ofegante. Eu acabei de me lembrar. Eu me lembrei de tudo sobre o acidente. Celso arregala os olhos. O quê? Você se lembrou de quem fez isso com você? Stella o encara. O rosto tá pálido, mas o olhar firme. Foi o Ernesto. Na rádio, Lúcio invade o local onde Ernesto está. Ele toma a frente da situação. Chega, o microfone foi desligado. Essa sua farsa não vai funcionar. Ernesto abre um sorriso cínico. Já funcionou. Ele cruza os braços. Se eu fosse adivinhar, eu diria que a carreira da Dita acabou. Nesse momento, Candinho entra no local aos berros. Bigodinho, você passou de todos os limites. Fora de si, ele parte para cima de Ernesto. As pessoas ao redor se assustam, mas o vilão não perde o sorriso. Perfeito, ele provoca. Assim a minha narrativa funciona ainda melhor. Ele grita, chamem a polícia, tudo isso está sendo gravado. Uma grande discussão começa. Dita e Candinho enfrentam Ernesto. Sandra entra na confusão. Ainda com a máscara de baronesa, ela finge não entender nada. A discussão segue longe do microfone. Ninguém percebe quando Stella se aproxima. Celso consegue ligar o microfone novamente. Stella respira fundo e fala para todos ouvirem. Não acreditem no Ernesto. O estúdio fica em silêncio. Todos sabem que eu desapareci por vários dias depois de cair na lagoa. Ela engole em seco. Eu perdi a memória e até hoje não sabia quem foi o responsável. Stella encara Ernesto. Mas quando eu ouvi ele mentir sobre a minha amiga Dita, a minha memória voltou. Ela aponta. Foi o Ernesto. O choque se espalha. Foi ele quem me empurrou na lagoa. Depois que eu descobri que ele enganava o próprio padrinho. A voz dela treme, mas não falha. Depois que eu saí da cidade, ele ficou com a herança. Ela respira fundo e conclui. Ele só virou sócio da rádio porque tentou me matar. Após o relato de Stella, tudo muda. Pela cidade, os ouvintes se revoltam. Pessoas saem de casa e seguem para a Rádio Paraíso. Ernesto e Sandra percebem o erro. Tentam reagir, mas agora não estão mais sozinhos. Marcelo, Candinho, Lúcio e Dita confrontam os vilões. A pressão aumenta. Ernesto, Sandra e Zuma tentam fugir da rádio, mas encontram algo inesperado. Uma grande manifestação. Pessoas reunidas, algumas cobertas de tinta. Dita se emociona. Ela percebe que seus fãs transformaram a humilhação em símbolo de resistência. Sem saída, Ernesto, Sandra e Zuma são pegos em flagrante. A manifestação vira festa, e o evento de 20 anos da Rádio Paraíso se torna muito maior do que qualquer um imaginava. Agora queremos saber de você.